As 42 estações no deserto. Parte 10. No vídeo anterior, vimos que as cabeças do dragão correspondem às cabeças da besta, revelando principados demoníacos que governam impérios e civilizações. A Bíblia descreve esse conflito espiritual em várias passagens, mostrando o dragão, a serpente e a besta como expressões do mal que combatem o povo de Deus. Aprendemos que o Egito representa a primeira cabeça do dragão e da besta, sendo um símbolo da escravidão espiritual. Estar no Egito significa viver preso ao sistema do pecado, sob o domínio do inimigo, mas vimos também que a vitória é possível pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho dos santos. Inscreva-se no canal, ative as notificações e compartilhe este vídeo com outras pessoas. Juntos, podemos levar a palavra de Deus ainda mais longe. Agora, avançando para este vídeo, entendemos o significado de sair do Egito. A condição em Ramessés é uma condição de verdadeira escravidão. Na Bíblia, ao mencionar os pecados refere-se às transgressões, ou seja, aquilo que fazemos de mal. Ao mencionar o pecado, no singular, refere-se à nossa natureza pecaminosa vendida ao poder do pecado que herdamos de Adão. O pecado é mais grave que os pecados. Quando dizemos que somos pecadores, significa que temos problemas não só com o que fazemos, senão também com o que somos. Portanto, sair do Egito significa não somente sair da culpa da transgressão relativa aos pecados, mas sair daquilo que somos, pecadores. A raiz do pecado, dos pecados e dos pecadores originou um sistema, uma civilização que se chama mundo. E a intenção de Deus é nos libertar deste sistema, do mundo. A Bíblia nos fala que temos de ser libertados dos pecados, do poder do pecado, do velho homem, da carne, do eu e também do mundo. Agora, perceba que o mundo, quer dizer, a besta de 7 cabeças, as chamadas civilizações, tem príncipes. Assim que devemos ser libertos do príncipe deste mundo, dos principados e das potestades. Perceba que somente a palavra Ramessés está a sintetizar o trono da besta em sua primeira cabeça, pois aparece ali a primeira cabeça do dragão e da besta. Então qual o remédio para sair de Ramessés? O que o Senhor preparou para que seu povo pudesse sair de Ramessés? Preparou a Páscoa, preparou o derramamento de sangue do Cordeiro de Deus, para que o sangue do Cordeiro livrasse seu povo de seus pecados. Mas não só havia que ter sangue, também havia que fazer algo mais. Comer o cordeiro, quer dizer, havia de se constituir pelo alimento daquilo que o cordeiro é. Não se trata somente de um aspecto legal, judicial, mas também de um assunto orgânico, um assunto subjetivo. Uma nova vida, novo alimento e novos interesses. Objetivamente, diante de Deus, nossos pecados foram apagados pelo sangue de Jesus, seu sangue nos limpa de todo pecado e isto foi feito lá na cruz do Calvário. Mas observe que agora o cordeiro deve ser comido por mim, devo me alimentar dele. Devo constituir meu ser não com a comida do Egito, mas com o cordeiro. Antes nós nos encontrávamos sendo constituídos pelo que o Egito produzia, nós vivíamos no Egito e para o Egito. Nós fazíamos ladrilhos para Faraó. E isso significava seguir o sistema da besta, do dragão, do mundo. O Egito e o mundo, morte. Observe o livro de Gênesis. Ele começa assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Que começo maravilhoso! Mas, observe como termina: e José fez jurar os filhos de Israel, dizendo: certamente Deus vos visitará, e fareis transportar daqui os meus ossos. Assim morreu José, tendo 110 anos de idade, e o embalsamaram e o puseram num caixão no Egito. Gênesis 50 versos 25 e 26. Termina com ossos mumificados em um caixão no Egito. Hoje em dia, para nosso espanto, isto parece comum: caveiras, cruzes invertidas, negridão, luto, revólveres, morte. Este é o Egito. Tudo no Egito acaba em morte, tristeza, luto, pranto. A palavra do Senhor fala em sair do Egito, de sair de Ramessés através da Páscoa. E isto nos é dito que deve ser feito em etapas. Primeiro devemos nos colocar debaixo do sangue do Cordeiro. 2. Depois devemos comer o cordeiro junto com ervas amargas, com pressa e não deixar nada para amanhã. 3. Logo devemos sair do Egito e despojar os egípcios. A preparação do Êxodo. Vejamos o que era o Egito.
Ali vemos de início uma situação de escravidão para o povo hebreu. Ao nascerem, os bebês hebreus já tinham decretado sobre si mesmos a sentença de morte. Se nascia um bebê varão, eles tinham que lançá-lo aos crocodilos, animais que eram adorados pelos egípcios no Nilo. Assim foi com Moisés, a quem o Senhor tirou das águas. Deus começa a prepará-lo na mesma corte de Faraó, com as mesmas estratégias militares que se treinavam no Sinai. Ele aprende não somente a língua, a cultura, os costumes, mas também as estratégias militares de que eram objeto de ensino os herdeiros e grandes príncipes egípcios. E Moisés foi ensinado na casa de Faraó. E todo este ensino militar envolvia treinar a parte relativa ao deserto. Mas será que sabemos onde treinavam os midianitas? Sabe em que terreno eles viviam? No outro lado do Sinai. E assim foi o agir de Deus através da vida de Moisés. Deus o treinou 40 anos deste lado do Sinai com Faraó e todas suas estratégias militares. E depois o levou para o outro lado do Sinai para treiná-lo de ponta a ponta no Sinai. Somente assim Moisés poderia conduzir o povo, pois ele haveria de conduzi-los sob o poder e a mão de Deus a algo que eles não conheciam. De um lado do Sinai, Moisés foi treinado por 40 anos em toda a sabedoria egípcia. Ele conhecia a maneira de governo de Faraó, conhecia o estilo militar dos egípcios, conhecia a cultura, os costumes. Depois, Deus o envia ao outro lado do Sinai, lá onde estavam Edom e Midian. E neste local ele esteve aprendendo a pastorear ovelhas de seu sogro para ser habilitado posteriormente a pastorear as ovelhas do Senhor. Desta forma, o Senhor vai chamar seu servo Moisés para que seu povo pudesse ser liberto. E o Senhor o faz julgando cada um dos deuses egípcios. Ao se apresentar a Faraó, Moisés anuncia as pragas que eram, na realidade, uma exacerbação de coisas naturais que se davam no Egito. No Egito se davam estas rãs, se davam estes piolhos, se davam estas neblinas em trevas, mas se davam em um nível de certa normalidade. E, por isto, por se darem de forma até certo ponto benéfica, os egípcios tinham a estes animais como deuses. Ao exacerbar é como se Deus quisesse ensinar-lhes: vejam, estes têm sido os vossos deuses. Ele estava lhes mostrando o verdadeiro caráter destes deuses e estava julgando seus deuses. Observe que o problema não está simplesmente no sistema político, no sistema estruturado. O problema maior e que dá origem a tudo é a natureza humana egocêntrica, alienada, escravizada ao pecado, corrompida na sua essência e culpada na sua consciência. Talvez agora possamos entender melhor o que é sair de Ramessés. Os pecados, o pecado e a lei do pecado. Ramessés e Pitom, a serpente e o filho do sol, são as cidades que os israelitas foram obrigados a construir, e onde eram tremendamente oprimidos, como podemos observar nos primeiros capítulos de Êxodo. Isto representa não somente a opressão de Satanás, mas também a opressão de nossos próprios pecados, de nosso pecado, que é a natureza pecaminosa, como nos é dito em Efésios 2 versos 2 e 3, nos quais outrora andastes, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos de desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Cada ser humano que nasce é um pecador que nasce. Basta a primeira oportunidade e ele vai mostrar o que de fato é. Não é que me transformo em pecador quando cometo o primeiro pecado, senão que ao cometer o primeiro pecado é que demonstro que sou pecador. A questão é posicional, não ocasional. O problema do homem não é que só de vez em quando faz coisas más, mas o fato de ser mau por natureza. O homem não nasce bom, mas nasce mau e por causa disto a sociedade é má. Alguns pensam que educar um pouco o homem resolveria o problema. Não. Isto não é verdade. Vai simplesmente torná-lo um pecador extremamente refinado, astuto. Vai ser um pecador disfarçado, mas não vai mudar a sua natureza. O homem precisa nascer de novo, ele tem de ser constituído do Cordeiro, um novo nascimento, uma nova criatura, uma nova constituição, uma nova vida. O Senhor não quer somente perdoar-nos do que fazemos, o Senhor quer nos libertar do que somos e assim nos libertar do que fazemos. Tem que ser uma liberação completa.
o poder da minha alma não é suficiente para poder vencer a lei do pecado e da morte que opera em meus membros. Quanto mais tento pela minha própria força, mais pareço afundar, como se fosse uma areia movediça. Necessitamos de ser libertados, não por meio de nossa própria força e poder, mas pela mão poderosa de Deus. Com mão poderosa e no meio dos egípcios, ali em meio à tentação, em meio às impurezas, em meio à debilidade. Pela força dele operando em nós pelo seu Espírito que ele faz habitar em todos que creem em Cristo Jesus como seu Senhor e Salvador. E então vamos aprendendo dia a dia, estação após estação, sendo transformados à sua imagem e semelhança. De glória em glória. Desde que possamos permitir o seu trabalhar em nós. A força para vencer esta batalha está nele. Por isto devemos nos alimentar dele, da sua palavra. A força e poder para vencer o pecado vem dele, não temos a menor chance sem ele. Não temos a capacidade de mudar a nossa própria natureza. Mas se fomos colocados em Cristo, e se Cristo fomos colocados nele, então o seu sangue nos limpa, sua cruz haverá de crucificar nossa carne, sua ressurreição haverá de nos fazer viver uma vida de ressurreição, seu Espírito nos faz espirituais e somos feitos novas criaturas em Cristo Jesus, filhos de Deus. Recebemos tudo isto pela fé nele. Agora observe algo mais relevante ainda, o qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. Gálatas 1 verso 4. Devemos entender de que estamos saindo. Não é somente de 1. Dos pecados, atos. 2. Do pecado, do que somos, pecadores. 3. Do mundo, enquanto sistema em oposição ao governo de Deus. 4. Do velho homem que se corrompe pelas concupiscências do engano. 5. Da carne que nos conduzia a agir à parte de Deus. Da natureza egocêntrica que nos governava. Mas também o apóstolo Paulo nos diz que devemos sair deste presente século mau. Ao nos libertar, o Senhor está também nos livrando do presente século mau. Na cruz de Cristo não só Cristo foi crucificado, mas eu fui crucificado com ele. Quando me uno a Cristo e quando ando com ele seguindo as pegadas do Cordeiro pela cruz, sou liberto de mim mesmo, sou livre do mundo, e assim o mundo já não conta mais comigo para os seus propósitos. Se, todavia, o mundo pode utilizar-se de nós, então não havemos saído de fato. Não terminamos de sair. Mas o que quer dizer o mundo ser crucificado? Quer dizer que já não tenho esperança no mundo, não tenho mais expectativas ou deleites no mundo, o mundo não tem nada a oferecer-me. Sou enviado ao mundo, mas não sou do mundo. Estou no mundo, mas não sirvo ao sistema do mundo, sirvo a Deus e vivo para Ele. Nossa vida ganha significado. Estou crucificado para o mundo e o mundo está crucificado para mim. O mundo já não pode contar conosco para suas coisas, o mundo já não pode mais contar com você. Veja quanta coisa expressiva de que o Senhor nos quer libertar para nos dar vida. Precisamos conhecer de que estamos sendo livrados. Esta é Ramessés. Obrigada por assistir até aqui, não percam os próximos vídeos. Graça e paz, irmãs e irmãos.